comunidade brasileira lá é grande, cara? É muito grande, Tipo cara. assim, a galera que... Tem uns bairros lá que é brasileirado, tá entendendo? Chega nos bairros lá, tem muito comércio brasileiro. Eu cheguei a trabalhar num desses bairros. Um fica perto. Camden Town é um, que é um bairro bem turístico de Londres, é zona 2, se não me engano. Eu tive lá também. É muito legal esse bairro, tem muito negócio brasileiro, restaurantes, enfim, mercados. E tem, Entendi. eu esqueci o nome do outro, cara, agora há pouco também, não fica muito distante de lá também, tem muitos negócios brasileiros lá. Aquela pergunta que você me fez no começo, se Londres, a Inglaterra tem muito trabalho, e eu falei que tem, né? É, se era em relação a Portugal, que tinha mais trabalho. Assim, de acordo com a minha experiência pessoal, Londres tem mais trabalho. Você consegue trabalho com muito maior facilidade, principalmente nessa área de restaurantes, limpar restaurantes, construção civil, jardinagem. Para as mulheres, elas podem trabalhar como babysitter, como house cleaning, limpando casas, entende? Então, tem uma maior quantidade de oportunidade em relação a isso. Aí tem também os caras que são motoboy. Sim. Para você foi mais facilitado porque você já tem a cidadania europeia? Na As- época, pós o Brexit, né? Sim, Agora, o Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia. Então, o passaporte europeu já não tem esse valor que tinha antes lá. Por exemplo, agora, entendi. agora o cara pode até ir lá, né, visitar tudo, mas se você quiser trabalhar lá, você tem que tirar um visto de trabalho. Assim, o brasileiro ele não precisa de visto para ir para o Reino Unido, né? Enfim, o Reino Unido são aqueles países que fazem parte, tanto a Inglaterra como Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, enfim. Você não precisa do visto. Lá no aeroporto eles fazem o visto para você, mas esse visto só te dá o direito de você ser um turista, né? Só que o que acontece? Muitas pessoas vão, elas não conseguem tirar um visto de trabalho, não conseguem uma oportunidade, vão, chegam lá e começam a se virar. Assim, as dificuldades são muitas, né, cara? Porque diferente de Portugal e dos Estados Unidos, eu pessoalmente acredito que na Inglaterra, principalmente em Londres, é mais difícil você viver assim com uma total liberdade que você tem aqui em alguns estados dos Estados Unidos do que então, é muito mais difícil você viver de forma irregular no país, tá entendendo? Então você vive sempre de uma forma desconfiada, porque a polícia vai te parar a qualquer momento. É muito difícil, mas as pessoas elas conseguem, elas se viram lá, trabalham, os caras que trabalham de motorboy lá alugam conta, entende? Alguns trabalham em construção para brasileiros e portugueses, restaurantes, enfim. Não aconselho ninguém a fazer isso, é muito difícil e eu acredito que a situação acaba sendo muito mais complicada. E se as pessoas têm esse desejo de morar em Londres, na Inglaterra, principalmente agora, porque assim, o que aconteceu na pandemia? Muitos desses trabalhadores que são da Europa, eles acabaram indo para o país pro países deles, né? Tipo assim, a Itália. A Itália tem muito italiano que vive em Londres. Então, Sim. muito esse pessoal voltou para lá, muito pessoal da Romênia, da Polônia. Então, quando o país abriu, o que aconteceu? Muitos desses funcionários, eles não voltaram, desses estrangeiros, eles não voltaram. Devido ao Brexit, tá entendendo? E também a pandemia. O que Uhum. aconteceu? Muitas das empresas ficaram com dificuldade porque ficou faltando muita mão de obra, tá entendendo? Pelo fato de faltar muita mão de obra, então ficou meio que escasso para eles. Aí tá faltando muito funcionário lá, né? Tem muitas empresas buscando pessoas. Então eu acredito que assim é muito mais interessante da parte de alguém que quer viver em Londres, quer viver na Inglaterra hoje, ir no site do governo e procurar
os vistos de trabalho, tá entendendo? Dar uma Uhum. estudada e depois ir no site das empresas de lá e aplicar, tá entendendo? Jogar um currículo lá, enfim, mostrar um pouco, falar um pouco das suas capacidades. E vai que uma empresa dessa vai, chama. Tem muita oportunidade para a área de TI e para algumas outras áreas, áreas qualificadas como áreas não tão qualificadas assim. Então tem um mundo de oportunidades. Oi, Ivano, a situação assim que me aparenta é que as pessoas, elas, quem tem família, prefere ir para, tipo assim, exemplo, se você tem casado, tem filhos, é bem mais fácil, entre aspas, ir para Portugal, né? Porque assim, o custo de vida já, não, já é um país com custo de vida mais adequado, tipo a União Europeia e tal. Pô, igual Londres é difícil, né, cara? Porque, tipo, você chegar em Londres, um brasileiro, e pegar um emprego como o seu, assim, que você chegou pegando, com a família e tal, já fica mais escasso para você conseguir alugar uma casa ou algo assim, não é? É realmente que acontece isso ou é só uma impressão? Não, é isso, faz muito sentido o que você está falando aí. Tipo assim, se você chega na Inglaterra sem um visto de trabalho, como um visto de turista, entende? Para você se legalizar, só se você casar com um cidadão, porque de resto você não consegue trocar de estado. Caramba. Diferente de Portugal. Portugal, se você conseguir por exemplo, um contrato de trabalho, você pode aplicar para uma cidadania para viver no país. Sem contar também que tem um idioma que, obviamente, vai ser favorável a quem quer viver em Portugal, quem quer se estabilizar, quem tem família, enfim. O aluguel, como você falou aí também, por exemplo, um apartamento em Londres você vai pagar em média, dependendo da área, se você for pagar na zona 6, que é a última área de Londres, porque Londres é dividido por zonas. Ou Sim. seja, a zona um é aquela zona top, entende? É o centro de Londres. Aí tem a zona 2 que fica intermédio centro e as zonas mais distantes. E a zona 6 praticamente é a última zona. Lá o aluguel é um pouco mais barato. Esse mais barato sairia, por exemplo, num apartamento de 2 quartos, em média 1.800 libras, 1.600 libras. Caramba. É bem caro, hein? Cara, então o que as pessoas fazem? Elas alugam o resto da casa. Aham. Então é muito caro. Agora imagina se você for alugar um apartamento na zona 2 ou zona um, zona 3 de Londres. Se lá na zona 6 é mil e É. oitocentos, 2.000, entende? É muito caro. Em Portugal, não, dependendo da área. Por exemplo, se você for para Almada, ou para aquela região de Setúbal, ou para aqueles concelhos, enfim, você vai pagar ali em média 500 euros num apartamento de 2 quartos, 600 euros.